Aleluia! A gente já aprendeu, né? Como fomos redimidos com o pastor Mansueto. Ele, no primeiro domingo, né, dessa série, ele trabalhou isso, né, com a gente. O processo de como nós fomos redimidos. Amém? E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 20, versículo 28. Glória a Deus. E eu vou ler. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgates por muitos. E a gente aprendeu, né, no primeiro domingo com o pastor Mansueto, sobre o processo de resgate, resgate sendo um preço pago, uma ação feita por Cristo, né, e que nos trouxe a redenção. A forma como nos apresentamos de redenção por causa de um resgate. Resgate é o ato de fazer e redenção é aquilo que nós vivemos por meio do resgate. Amém? Então tudo está inserido nesse processo de redenção. E através da morte de Cristo, nós somos alcançados, né, de uma forma onde nós somos livres do pecado, somos livres da morte, somos livres da miséria, somos livres da enfermidade. Amém? E o Robson, né, no domingo passado, ele trouxe essa conotação de ser livre do pecado. E em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Repita comigo, justiça de Deus. Mais uma vez, justiça de Deus. Glória a Deus. E de fato, aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o processo de redenção, essa nossa vida redimida por Cristo Jesus, nos traz um selo, uma marca de sermos justiça de Deus. Amém? De sermos filhos de Deus. Amém? E nós vamos agora entrar numa esfera chamada redimidos da morte, né? E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus capítulo 9. Aleluia. Versículo 11. Aleluia. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entregou no santuário, uma vez por todas, e obteve uma eterna redenção. Repita comigo, obteve eterna redenção. Então a gente aprendeu nesses domingos, né, sobre a morte de Cristo, sobre o processo de redenção, aquilo que ele nos redimiu, e entramos agora na esfera da morte. E essa palavra eterna redenção, ela precisa ser algo que é vivo em nosso coração. Porque de fato, o destino da humanidade era a eterna morte. Uau! O humano, né, o homem, estava fadado a viver a morte eterna, se não fosse Cristo Jesus. Amém? Se não fosse por Cristo Jesus, o homem, a humanidade, estava destinada à morte eterna. E aí, para que a gente possa entender melhor essa questão da morte,
né? Existe 3 tipos de morte que você vai encontrar na Bíblia, né? 3 tipos de morte que você vai encontrar nas Escrituras. É a morte física, a morte espiritual e a segunda morte. A morte espiritual, amém, é a separação do espírito do homem de Deus. A morte espiritual é a separação do espírito do homem em contato com o espírito de Deus. A morte física é a separação do espírito do homem do corpo do homem. Amém? E o que é a morte eterna? A morte eterna é após a vinda de Cristo, né? E ele vai triunfar sobre, né, sobre o inimigo, o anticristo. E a morte vai ser lançada no lago de fogo e enxofre, juntamente com Satanás e seus demônios. Amém? A morte também vai ser lançada, e aqueles que não receberam a Cristo como Senhor e Salvador, também irão para aquele lugar. E aí é a morte eterna. Mas o que a gente vai falar hoje, não é falando sobre a morte em si. Nós vamos falar sobre o processo de redenção de Cristo, porque Ele triunfou sobre a morte. E esse processo de triunfo de Cristo sobre a morte nos trouxe algo específico em relação à morte. Amém? E Ele nos alcança na esfera do Espírito e da eternidade. Amém? E Gabriel, e o corpo? Então, vamos lá, vamos contextualizar um pouco melhor, falar sobre essa esfera do homem em 3 dimensões. Nós somos um espírito, amém? Temos uma alma e habitamos em um corpo. Eu acredito que todos aqui entendam sobre isso, né? O apóstolo Paulo, em Tessalonicenses, ele deixa claro a respeito dessa questão do homem em 3 dimensões, né? Então, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. De fato, o homem, existe um processo, né? Existe algo que foi vivido lá em Gênesis, no início, né, da humanidade, logo quando Deus criou o homem. Deus, ele deu uma ordenança a Adão, né? Ele disse: o fruto dessa árvore você não pode comer, porque se comer, certamente morrerá. Não foi assim? E quem sabe que Adão, ele pecou, ele comeu do fruto da árvore. Não foi isso? Quero que você participe comigo, tá bom? Eu não estou aqui em uma palestra, nós estamos aqui para conversar, para aprender juntos. Amém? Glória a Deus. Então ele foi lá e comeu, né? Juntamente com Eva, e ele comeu. E quem sabe aqui que Adão não morreu imediatamente naquele momento? A Bíblia fala que teve toda uma trajetória até os dias de hoje, né? A história de Adão está sendo contada. Isso é uma verdade. E Adão pecou comendo. A palavra certamente, o Strong diz, né, que é uma sentença. A palavra certamente é uma sentença. E que significa morrer também. Como um juiz dá uma sentença. Então, podemos dizer que é morrendo, morrerá. O que Deus falou para Adão é que se comer da árvore do fruto, se comer do fruto dessa árvore, né, morrendo, morrerá. E esse morrendo inicial é a morte espiritual. Amém? O pecado, a gente aprendeu aqui que por causa do pecado é que a morte entrou para todos os homens. É ou não é assim que o apóstolo Paulo fala em Romanos? Amém? Por meio de um só homem todos pecaram. E destituído da glória de Deus estavam. Mas Jesus veio, morreu,
ressuscitou como justo, Cordeiro Santo, imaculado, e nós alcançamos eterna redenção. Vamos ler lá de novo, Hebreus capítulo 9, versículo 12. E não pelo sangue de bodes e de bezerros. Vamos lá, repita comigo. E não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Amém? Eterna redenção. O homem estava fadado à morte eterna por causa da morte espiritual que vem derivada do pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E aí a gente pega esses versículos e agora nós vamos meditar um pouco sobre essas realidades. Amém? Sobre a realidade de uma nova criação. Porque antes, se você ler o capítulo 9 de Hebreus, você vai ver do versículo 1 em diante, ele falando que a primeira aliança tinha suas regras, tinha os seus preceitos. E era por isso que era necessário, uma vez por ano, os sacerdotes, o povo se juntar e levar para o templo, para o santuário, um bode, um bezerro, né, um cordeiro, para ser sacrificado, para cobrir o pecado do povo. E só o sumo sacerdote, né, o sumo sacerdote podia fazer esse processo, esse protocolo. É por isso que o escritor de Hebreus, ele deixa claro que Jesus, com seu próprio sangue, entrou no santuário. E no versículo 11, ele fala que ele é como o sumo sacerdote. Então, Jesus, como sumo sacerdote, por causa da sua morte e ressurreição, ele vai aos céus. Amém? E entra. A Bíblia fala que quando ele morre, né, o véu é rasgado de cima a baixo. A gente teve, né, domingo passado, a peça das crianças, né, e que eu achei maravilhoso ali. Eu olhando, né, as crianças ali trabalhando, e sabe que você precisa olhar com aquilo que eu falei para você no começo, né, com um olhar de como Cristo está se apresentando para você naquele momento. E durante a peça, eu observando aquilo, as crianças, elas representando aquele momento ali da crucificação, processo da Páscoa, né? Daquilo que eles ceiaram junto com Jesus. E quando o véu foi rasgado, né? As meninas rasgando lá o véu, aquilo ali é o que aconteceu. Por quê? Porque o véu era grosso. Quando Jesus morre, o véu é partido de cima a baixo. E aquilo que antes era uma barreira, ou seja, por causa do pecado, o homem não acessava, não conseguia acessar o santo lugar, o santo dos santos. Não conseguia chegar sem ter alguém como sumo sacerdote para se apresentar. Mas a gente sabe que o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. E por isso, por Ele, por causa dEle, nós temos acesso ao Pai. É por isso que nós falamos como em oração? Em nome de Jesus. Por quê? Por causa do sangue de Cristo. Por causa do sangue de Cristo, não de bode nem de bezerros, como era feito na antiga aliança. Por causa da morte e ressurreição de Cristo, e porque recebemos Ele como Senhor e Salvador, nós somos uma nova criação. Amém? Nós temos uma nova realidade,
onde não é por bezerro, não é por bode, não é por cordeiro, é pelo Cordeiro Santo, imaculado, Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Jesus falou: tudo aquilo que pedirdes em meu nome, o meu Pai que está no céu vos concederá. Por causa do sumo sacerdote Jesus Cristo. E nós passamos da morte para a vida, por causa do sumo sacerdote. Lembra que eu falei que na antiga aliança, na primeira aliança, o pecado da humanidade era coberto pelo sangue, por causa de uma aliança de sangue que era feita ali naquele momento. Existia uma primeira aliança que era feita com o povo hebreu, que era a circuncisão. Amém? Por causa da circuncisão, o homem tinha uma aliança com Deus. Um derramamento de sangue era feito ali e, aquele povo tinha uma aliança com Deus. E eles todo ano precisavam fazer o processo de entregar um cordeiro, no Santo dos Santos, para cobrir o pecado. Quando Jesus vem, morre e ressuscita, nós não precisamos mais entregar bezerros, bodes para ser sacrificado, porque Ele é o sumo sacerdote, o Cordeiro Santo, que morreu e ressuscitou. Então, por causa de Cristo, lembra que eu falei para você que o pecado é que traz a morte? Lembra que eu falei para você lá no início? Morrendo, morrerá. Que morrendo, morrerá. A morte espiritual de Adão traz a conotação de morte da carne, do corpo. E a separação de Deus. Mas quando Jesus morre e ressuscita, nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador, nós somos recriados em Cristo, a morte espiritual não nos pertence mais. Por quê? Por causa de uma superior aliança, de uma superior promessa, nós temos eterna redenção. O que antes estava fadado para o homem, uma eterna morte, ou uma morte eterna, por causa do sacrifício de Cristo, nós temos eterna redenção. Amém? E esse é um ponto que a gente precisa entender bem. Então, eu quero que você abrisse sua Bíblia, lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1. Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, no princípio que agora atua os filhos da desobediência. Vamos lá em João capítulo 8, versículo 44. Aleluia. Esse versículo aqui é interessante. Amém? É Jesus falando para o povo. Olha só o que Jesus disse. Vocês são de quem? Olha lá. João 8, 44. Vocês são do diabo. Meu Deus. Jesus disse para o povo hebreu: vocês são do diabo. Ou seja, para a humanidade, vocês são do diabo. O povo hebreu era aquele que tinha aliança com o Senhor. E Jesus falou: vocês são do diabo. Por que disso? Por causa da morte eterna.
por causa da morte espiritual. Porque o homem estava fadado a ir para o mesmo canto que o diabo estava. Iria, né? Que o diabo vai. E vamos continuar lendo. Que é o pai de vocês, e querem satisfazer o desejo dele. Ele foi assassino desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aqui é uma passagem onde os sacerdotes, os escribas, né, e os fariseus, eles estavam tramando para matar Jesus, né? E Jesus, ele fala isso para ele: vocês são do diabo. Porque quem trama essas coisas desde o princípio de tudo é o diabo. E tudo isso ela vem derivada do pecado que gerou para a humanidade a morte espiritual. E por consequência, uma morte eterna. Mas por causa de Cristo, por causa dele, nós somos uma nova criação. Nós temos uma nova realidade, porque ele, como sumo sacerdote, o bezerro, os bodes, cobriam o pecado, mas o sangue de Cristo tira o pecado. Tira o pecado do mundo. E quando recebemos ele como Senhor e Salvador, nós somos feitos nova criatura. Amém? E aí, nós alcançamos eterna redenção. Amém? Os homens eram filhos do diabo. Então Gabriel quer dizer que, e vamos entrar agora num assunto delicado, né? Quer dizer que aqueles que não confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eles são filhos de Deus? Não, queridos. Eles são criação de Deus. Porque Deus é o Pai dos Espíritos. Amém? E aí a gente precisa... Gabriel, vamos lá, vamos pensar comigo aqui. Se eles são criação, não são filhos de Deus, como é que você me explica essa questão aí de que Jesus morreu por todo mundo? Existe uma diferença, e agora eu vou te responder, né? Essa pergunta. Existe uma diferença entre o aspecto legal e o aspecto vital. Aspecto legal é como, por exemplo, Jarbas, né, tem Israel como filho. E Israel, legalmente, tem acesso aos bens do pai. Se Jarbas, né, chegar a morrer, Israel, ele tem acesso à herança. Não é verdade? Mas se Israel não quiser pegar a herança, sei lá, porque ele tinha raiva do pai, porque não queria nada que viesse do pai, legalmente Israel tem o direito à herança. Mas em vida, ele só tem o aspecto vital se ele for lá e requerer a herança. Então, toda a humanidade tem o aspecto legal. Existe uma procuração assinada pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, dizendo: por causa de mim, vocês têm acesso à vida eterna, porque eu morri por todos. Assinado Jesus Cristo de Nazaré. O aspecto legal está para o mundo. Mas você, nós assumimos o aspecto vital por causa do aspecto legal. E a humanidade tem o direito de ter o aspecto vital na vida deles. Mas isso depende de uma escolha. De ir lá e acessar a herança. Não é? E a Bíblia fala sobre o processo de adoção de filhos, né?
E a gente só consegue acessar isso se nós aceitarmos. E como é que a gente aceita? Confessando. Crendo com o coração e confessando com a boca que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da nossa vida. Então, do aspecto legal, nós assumimos o aspecto vital para as nossas vidas. E Gabriel, que herança é essa? Somos livres do pecado, somos livres da enfermidade, da morte, da miséria. Amém? Porque Cristo conquistou na cruz para nós o direito. Porque Ele, como primogênito dentre os mortos, conquistou isso para a humanidade. E nós fizemos a melhor escolha, que é pegar o aspecto legal e transformar no aspecto vital nas nossas vidas. Amém. E desfrutar desse aspecto vital, dessa herança, dia a dia em nossas vidas. Amém? Então vamos continuar lendo lá, Efésios capítulo 2. Olha só. Versículo 1. E eles lhe deu vida quando vocês estavam o quê? Vamos lá de novo, eu quero que todo mundo participe. Estavam o quê? Mortos. Em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Aqueles que não confessaram a Cristo como Senhor e Salvador. Entre eles também nós, todos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Jesus Cristo, amém? E estávamos nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Glória a Deus. E aí a gente se apega, né? Essas questões, e a gente precisa entender, quando Jesus ele estava aqui na terra, ele se esvaziou de ser Deus, e semelhante ao homem, ele veio. Foi ou não foi? Gabriel, eu até entendo que precisava ser morto um cordeiro, um bezerro, para cobrir o pecado do mundo. E Jesus não era só para cobrir também não, porque ele se entregou, morreu. Querido, entenda, o animal, ele não tem um aspecto da vida, do raciocínio, da escolha, amém? Mas Jesus, ele se esvaziou de ser Deus e veio para a terra. E a Bíblia fala que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus, ele entra num processo de identificação com a humanidade. Ele desceu e se fez homem. Identificação. E de substituição da humanidade, de todos os homens. E esse processo que nos traz essa expectativa, essa fé sobre o aspecto legal e vital da morte, do que Jesus conquistou. Amém? Vocês estão conseguindo me entender?
Glória a Deus. Então Jesus, ele se identifica com a humanidade e na cruz ele nos substitui. É por isso que quando ele morre e ressuscita, não é somente cobertura de pecado, é retirada de pecado, porque ele justo morreu. Agora, Gabriel, vamos levantar o outro questionamento. Jesus, ele se identificou, se nos substituiu, eu compreendi isso aí. Tudo ok. Mas Jesus foi para onde? Quando morreu? Ele foi para o inferno, querido. Amém? Por causa da identificação e substituição, Jesus, ele foi ao inferno. Mas o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivifica o nosso corpo mortal. Porque ele é justo, porque ele foi justo, ele não poderia ficar retido ali. O autor da vida o ressuscitou. Amém? E ele tomou para si a autoridade, porque ele triunfou sobre o diabo, ele triunfou sobre a morte, ele triunfou sobre o pecado. Jesus, ele foi tentado, não sei se você lembra, na passagem, da tentação de Jesus, ele foi tentado em todos os aspectos, tanto no corpo, como na concupiscência dos olhos, no espírito, amém? E no processo de eternidade. Mas Jesus em todo o tempo triunfou sobre o diabo, ele triunfou sobre o pecado, e a Bíblia fala que ele não conheceu o pecado. E como é que ele conseguiu morrer? Porque lembra que eu disse para você no início, que o pecado é que traz a morte na carne, no corpo. Amém? E Jesus era filho de Deus, ele não foi gerado por homens, ele foi gerado pelo Espírito. E aí a gente vai entrar numa nuance bem peculiar da palavra. Por quê? Jesus, ele não poderia morrer. Ele não poderia morrer. E a gente estava falando sobre o processo de identificação e substituição. Ele se identificou sendo homem. O processo de substituição se dá na cruz. Na cruz. Por isso que ele diz: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Uau, que amor é esse? Eu fico imaginando, e agora eu vou fazer um parêntese sobre o tema. Eu fico imaginando porque Isaías, no capítulo 6 de Isaías, ele tem uma visão com o céu. E quando ele tem uma visão com o céu, ele diz que Deus estava sentado no alto e sublime trono. E as orlas das suas vestes cobria todo o templo. E os anjos prostrados cobriam os seus pés e os seus rostos, e cantavam uns para os outros para Deus: Santo, Santo, Santo. Imagina só. Vamos trazer para uma realidade, esquecendo essa nuance do espiritual, vamos trazer para o natural. Imagina só, o homem mais rico do mundo, que tem acesso às maiores e melhores coisas do mundo, que o dinheiro pode comprar. E que ele tem o que ele quiser. Ele diz: eu não quero mais isso. Eu quero viver como uma pessoa mais pobre da terra. Deixa
toda a sua riqueza, a sua soberania, e se identifica com o mais pobre homem. Aí esse homem olha para o homem mais pobre e diz assim: rapaz, sabe uma coisa? Eu vou te dar tudo que eu tenho. Eu vou te dar tudo que eu tenho. Vai lá, desfrutar dessa vida. Uau! E eu estou falando de coisas naturais, querido. Coisas que o dinheiro pode comprar. Agora vamos pensar no âmbito espiritual. Coisas que o dinheiro não pode comprar. Como a saúde do filho. Como a saúde da sua esposa. Ou do seu esposo. Como a sua saúde. Como alegria, paz. Como ter suprimento em todas as áreas da sua vida. Viver sem ausência de necessidade. Aquele que estava sentado no alto sublime trono e as olas da sua veste cobriam todo o templo, se esvazia de si mesmo e se identifica com nós, conosco. E ele poderia viver sem pecado, mas ele diz: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. E ele entrega o seu espírito. E naquele momento Jesus morre espiritualmente. Em todo o processo de vida, Jesus dizia: o meu Pai, o meu Pai, o meu Pai. Quando ele diz: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. E na cruz, como maldito ele se faz, e ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? E naquele momento, o véu é rasgado. Por causa de uma identificação, por causa de uma substituição. Aleluia, aleluia. Isso é precioso, querido. E muitos de nós vivemos a nossa vida sem ter a noção do aspecto vital do processo de redenção. Até entendemos o processo legal, mas o vital, querido, é bom demais. Lembra que eu disse para você sobre aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, e para que nele fôssemos feitos justiça de Deus? E aí essa questão de justiça de Deus nos traz uma ideia de ser justo diante de Deus. Amém? E existe algo que nós temos que fazer para alcançar o aspecto vital, entender o processo de identificação, substituição, reconhecer aquilo em Cristo, entender, estudar sobre isso, para vivermos isso em nossas vidas. Mas a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. E a nossa fé está nele. Amém? E por causa dele, nós desfrutamos das coisas que podemos desfrutar. Uma alegria, paz, prosperidade, chamar à existência as coisas que não são, como se já fossem. Viver uma vida de fé. Aleluia. Vamos abrir lá em Gálatas, capítulo 3. Só para a gente finalizar sobre esse processo de identificação, substituição. Amém? Aleluia. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar.
Diga comigo, substituição. E essa maldição da lei? Nós precisamos ler Deuteronômio 28 para entender, né, essa questão da maldição da lei. E eu não vou me deter nisso agora, porque nós precisamos correr com o tempo. Mas a maldição da lei é morte, amém? Enfermidade, amém? Castigo, amém? E ele nos livrou dessa maldição da lei. E nele nós temos vida, prosperidade, amém? Glória a Deus. Então você toma nota aí, até porque nós estamos aqui para estudar, e vá ler um pouco, pegue o livro de Hebreus, né, capítulo 9, leia também Gálatas, capítulo 3, principalmente esse versículo 13, e depois vá para Deuteronômio 28, para que você possa entender mais ou menos o que é essa maldição da lei. Aleluia. E de fato, Jesus nos resgatou da morte. Vamos lá em 2 Timóteo, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 8. Aleluia. Portanto, não se envergonhem do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu, apóstolo Paulo, amém? Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Quero fazer só um adendo aqui para que você entenda. Quando o apóstolo Paulo fala, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, ele não está falando sobre um processo de vida de sofrimento. Amém? Isso é muito importante você entender agora. Porque não existe nada que possamos fazer que vá alcançar ou pagar o preço que foi pago por nós. Amém? Porque o dom da vida eterna, o dom da salvação, é algo imerecido por nós, porque Ele nos amou com tão grande amor, amém? Ele nos amou, e esse sofrimento aí que o apóstolo Paulo está dizendo aí, não é sobre enfermidade não, porque existe uma falsa ilusão de que, porque eu estou doente, que é a vontade de Deus. Não, querido, não é a vontade de Deus que você fique doente, amém? Não é a vontade de Deus que você fique doente. E nós vamos entender melhor isso na próxima aula, amém? Eu creio que você vai vir, você vai ser abençoado, amém? E não é a vontade de Deus que a gente fique doente. Existem pessoas que acham que o sofrimento na vida é viver em miséria. Não é, querido, não é. O apóstolo Paulo, ele não está dizendo isso. Até porque o apóstolo Paulo era abastecido, amém? Ele tinha igrejas que abençoavam a vida dele, financiavam o ministério. E que sofrimento é esse que o apóstolo Paulo está falando? É por perseguição de falar do Evangelho. Amém? E olha aí o que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo. Portanto, não se envergonhem do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro. É Paulo falando, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Ou seja, participe comigo do sofrimento, ele está dizendo, da pregação, de ir falar, porque muitos vão se levantar contra você. Amém? Existem outros sofrimentos, como por exemplo, por causa de um chamado, por exemplo, Jarbas, né? Ele estava aqui na minha frente e acaba sendo o que eu utilizo mais, né? Como exemplo. Por exemplo, Jarbas tem a chamada para ir para outro lugar, onde o Evangelho é perseguido, né? E ele vai, e tem um sofrimento da saudade dos parentes, por exemplo. Existe uma graça que ele vai lhe assistir mediante a esse processo. Mas sim, vai haver sofrimento, sim. Ai, que saudade da minha mãe, do meu pai, né? E são sofrimentos por causa do Evangelho. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para Timóteo. Participe comigo desse sofrimento. Você e eu somos parceiros nessa caminhada de Evangelho. Então vamos lá.
não se envergonhe do nosso Senhor, do testemunho do nosso Senhor. Vamos falar da palavra, vamos pregar o Evangelho. E participe comigo do sofrimento. Não é peso, amém, viver para o Senhor. Não é peso viver. O apóstolo Paulo não está dizendo isso. Vamos quebrar essa castanha na nossa cabeça. Não existe esse negócio de que enfermidade, de que passar por algum tipo de miséria é Deus colocando isso para você, para testar você, para provar você. Agora, querido, se você está passando por algum tipo de necessidade, a Bíblia fala para em tudo darmos graças. Não é por tudo darmos graças. É em tudo. É em meio a um processo, uma vivência, em meio a alguma circunstância que venhamos a viver, porque entendemos o preço que foi pago na cruz, de morte, ressurreição, identificação, substituição, temos o aspecto vital nas nossas vidas, nós estamos hoje vivendo uma vida que nos projeta para uma vida eterna, amém, querido? Existem sofrimentos, mas não é miséria, enfermidade, não é passar por escassez, não, querido, não é viver uma vida de pecado, não é, querido, amém? Nós estamos trabalhando nesses dias para construir em nós, fortalecer no nosso espírito, no nosso coração, na nossa mente, e quebrar qualquer tipo de sofisma que o diabo possa vir lançar sobre a mente da igreja em relação a isso. Amém? Glória a Deus. E eu fiz questão de separar esse versículo justamente para a gente falar sobre isso. Porque existem pessoas que pegam esse versículo para se apoiar nele a respeito do sofrimento, sobre a questão de passar por necessidade. E isso não é verdade. Todo aquele que se pega servindo ao Senhor tem que ser muito humilde. Querido, humildade não é você viver em escassez. Humildade é reconhecer aquilo que Jesus conquistou para você. Amém, querido? Isso é humildade. Por mais que você diga assim, Senhor, como sou pecador, o verme de Jacó. Né? Como Jó. Senhor. Não é, querido, que é assim que funciona. Na verdade, esse tipo de oração, ela chega a ser até ignorância. Na verdade, é ignorância. Porque não entendemos ainda quando oramos dessa forma. E às vezes é uma falsa humildade. Amém? Às vezes você quer, por causa de uma situação que você tem vivido, que Deus se compadeça de você. Como se Deus não soubesse a intenção do seu coração. Como a intenção do nosso coração. Amém, querido? Isso não é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Amém? Vamos continuar, que senão a gente vai passar o dia todo falando isso aqui. Versículo 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. E manifestada agora pelo seu aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, diga comigo, destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante ao Evangelho. Diga comigo, imortalidade. E agora nós vamos começar a finalizar, amém? E é um assunto delicado agora, e eu quero que você preste um pouco mais de atenção agora. Fique atento sobre aquilo que a gente vai explanar aqui para você. Veja que, vamos ler de novo aqui o versículo 9 de novo. Porque nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos, ou seja, antes de tudo. E manifestada agora pelo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ele não só destruiu a morte, mas trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante ao Evangelho.
Que tempos eternos é esse que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui para Timóteo? Eternidade é um conceito onde não há início nem fim. Deus, ele é eterno. Ele não precisou de ninguém para construí-lo. Ele é o princípio. Ele é eterno. O ontem, o hoje, o amanhã. Amém? Ele não está sujeito ao nosso tempo, Kairos. O tempo do homem, o passar do relógio. Ele está no tempo Cronos, ele está sobre o Kairos, o tempo dele, o tempo de Deus. É por isso que muitas vezes você vai ter sinalizações do Espírito mediante a coisas que porventura você venha a fazer, porque Deus, ele está querendo te livrar de algo no futuro, porque ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele sabe o amanhã, ele sabe o final de todas as coisas. Aleluia! E nós temos, por causa da morte e ressurreição de Cristo, nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós temos o Espírito Santo, que é Deus, amém? É uma pessoa, é Deus e fala conosco. E nós somos guiados pelo Espírito, amém? Glória a Deus. Estão conseguindo me entender? Então vamos lá. Esse processo de eternidade, nós vivemos hoje, porque ele fala sobre imortalidade. É ou não é no final do versículo 10? Como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante ao Evangelho. E Gabriel, como é que pode? Imortalidade e nós não morremos? E a gente não morre na carne? Às vezes, as pessoas ficam doentes e não morrem. Querido, a nossa expectativa é por fé. Amém? Não é pelaquilo que vemos, é pelaquilo que cremos. E quando o apóstolo Paulo fala sobre uma imortalidade, é porque de fato você é imortal. Não, agora bagunçou foi tudo na minha mente. Imortalidade, que o apóstolo Paulo está falando aqui, está falando sobre o processo de vida eterna. Porque por Cristo nós temos eterna redenção. Nós temos vida eterna. E o corpo, ele pode até chegar a morrer. Mas nós vamos ser ressurretos. E o nosso corpo será glorificado. E é por causa disso, pela fé do corpo glorificado na eternidade, que nós somos imortais. O nosso espírito, de fato, goza de vida eterna. O nosso corpo, por isso que a Bíblia fala lá em Apocalipse sobre Jesus derrotando a morte. É a morte do corpo, porque ela não vai ter mais poder. Amém? Eu sei que é confuso, mas nós estamos aqui para estudar sobre isso mesmo. E para construir em nós uma raiz forte em nosso coração. Amém? E a vida eterna está para nós, porque Jesus triunfou sobre a morte. Amém? O corpo mortal pode até vir a se corromper, mas o nosso espírito se renova de dia em dia. Porque o nosso corpo carnal, ou seja, essa carne aqui, pode até vir a se corromper. Não é no pecado, que o apóstolo Paulo está dizendo sobre isso. É na morte física. Mas o nosso espírito se renova de dia em dia. E o nosso destino, e o destino do corpo. Meu filho, você pode ser cremado, jogado para ser comido pelos tubarão. No dia da vida de Cristo, você vai ressuscitar. Seu corpo vai juntar os cacos que tiver, qualquer canto aí, vai virar corpo imortal. Como é que vai ser isso, meu filho? É pela fé. É pela fé, querido. E aí a gente lembra da passagem de Lázaro, né? Quando Lázaro morre.
E Jesus chega e a Bíblia fala que Jesus foi o primeiro dentre os mortos, né? E a gente fica naquela, né? Mas como é que pode? Lázaro morreu, Jesus ressuscitou a menina, Jesus ressuscitou Lázaro. Querido, Jesus, naquele momento que eles voltaram à vida, é no corpo. Eles ainda estavam mortos para a eternidade, né? Eles estavam mortos espiritualmente ainda. Quando o apóstolo Paulo fala sobre o primogênito dentre os mortos, ele está falando sobre uma característica de eternidade. Você precisa ver a Bíblia com os olhos da fé. Amém? Da eternidade. Porque se a gente se basear nessa vida, rapaz, nós vamos viver triste. Porque todo dia é notícia ruim. E o sujeito ainda diz para você, boa noite. Né? Mas não, querido. O nosso espelho, a nossa revelação não está sobre aquilo que vemos, está sobre aquilo que cremos. Amém, queridos? Existe uma vida eterna para nós. O nosso corpo vai ser glorificado. Vamos ter a imagem de Cristo no corpo também. Amém, querido? Você conseguiu entender agora sobre essa diferença entre a morte no corpo e a morte espiritual? Amém? E nós temos uma vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Espero que você tenha entendido mesmo. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos lá, versículo 16. Amém. Glória a Deus. Vou finalizar, viu, pastor? Agora. Por isso, versículo 16. Por isso, não desanimemos. Pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso ser interior se renove de dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida que não olhamos para as coisas que se veem. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Ponto final. Isso é o que cremos, é isso que nós vivemos. Amém? E o aspecto vital que nós vamos viver é porque nós somos reis e sacerdotes. Amém? Nós somos embaixador de Cristo na terra. Nós desfrutamos das coisas celestiais em vida. Amém? Vamos lá. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui a referência. Mas vamos lá, para eu ganhar tempo, que eu já passei, foi do horário. Romanos capítulo 5, versículo 17. Se a morte reinou pela ofensa de um, por meio de um só, ele está falando sobre Adão, se a morte reinou a ofensa de um, por meio de um só, muito mais os que receberam a abundância da graça, agora de Jesus, o dom da justiça, repita comigo, reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aleluia! Nós podemos viver a vida eterna desde já. Amém? Nós podemos desfrutar daquilo que Jesus conquistou para nós desde já. Triunfou sobre o pecado, sobre a enfermidade, sobre a morte, sobre a maldição da lei. E nós temos uma vida e vida em abundância, porque o nosso Pai não é o diabo, é Deus. O ladrão não vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham em mim vida em abundância. A abundância, querido. A abundância, querido. A abundância. Você se alegra com essa realidade? Conseguiu compreender um pouco mais sobre essas peculiaridades, sobre triunfar sobre a morte? Quebramos um pouco das castanhas, amém? Glória a Deus. Queria que você ficasse de pé. Nós vamos orar. Aleluia. Seja grato ao Senhor nesse momento. Obrigado, Senhor.
porque nós somos livres em você. Oh Senhor, você triunfou sobre o pecado, você triunfou sobre a enfermidade, você triunfou sobre a miséria, você triunfou sobre a morte. Obrigado, Senhor, porque em Ti nós temos uma vida e vida em abundância. Oh Pai, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, porque pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados. Aleluia, aleluia, ha, ha, ha. Nós somos feitos justiça de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, pelo ensino da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor que nos amou, pelo Teu sangue que nos comprou, que nos resgatou, nos redimiu da enfermidade e da morte, de toda a maldição da lei. Nós somos livres, Senhor. Nós somos livres. Nós somos livres. Nós somos livres. Nós somos livres. Oh, eu sou livre. Eu sou livre. Nós somos livres. Oh, rabacassalambra sorobobobobobocos. Hey, rabacassalambra sorobobobobocos serereques. Aleluia, Pai, nós te agradecemos e te rendemos graças pelo Teu grande amor, pela Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Senhor.